quer vitória se prepare e receba. Olha o anjo com a bandeja em suas mãos. Enfermidade hoje vai sair correndo. Receba agora o poder e a unção. Quem quer que isso acontece, diga aleluia. O anjo do Senhor já vai agir. Deus fala com seu povo toda hora. E é por isso que Ele quer falar aqui. Eu creio. Quem quer que isso acontece, diga aleluia. O anjo do Senhor já vai agir. Deus fala com seu povo toda hora. E é por isso que Ele já falou aqui. E é por isso que Ele já falou aqui. Amém? Glórias a Deus. Queria convidar a igreja para se colocar de pé, para nós receber o nosso querido irmão, o presbítero irmão João, que vai ministrar a palavra do Senhor. Bem-vindo, irmão. Deus te abençoe. Te use. A paz do Senhor, igreja. Você veio adorar a Deus essa noite? Irmãos, eu não gosto de ir embora sem que eu entre na dimensão espiritual e sinta realmente a evidência do Espírito de Deus sobre a igreja e sobre a minha vida. Não estou dizendo que Ele não está aqui, eu estou dizendo que Ele depende um pouco mais de nós. Sabe o que é que Deus quer de mim e de você? Que nós demos nesta noite total acesso a Ele, que você realmente que saiu da tua casa e veio para adorar. O único objetivo de nós nos reunirmos aqui é só um propósito só, de adorar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Você crê que o Espírito de Deus quer visitar o teu coração nessa noite? Antes de nós fazer qualquer coisa, eu sei que foi adorado, mas eu quero que você adore a Deus junto comigo. Conversei ali com o conjunto, estão dispostos também. Eu só queria que você fizesse uma coisa: se desprenda de tudo, porque Ele quer acesso. A Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Se você... Vamos adorar a Deus. Santo Espírito, és bem-vindo. Fecha o teu olho e abre a boca. Vem, Espírito, nos dê sensibilidade para te adorar. Meu coração, Senhor, inundados por tua glória, Senhor.
feliz. O que faz a diferença na nossa vida é a presença dele. Aleluia. Deus. Deus está falando na igreja. Amém. Abra a tua Bíblia comigo no livro, na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3 e o versículo 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, verso 14. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus por estar dentro da sua santa casa, para exaltar o seu santo nome, agradecer também o convite que foi formulado pelo Maurício, que não está aqui, nosso amigo irmão Cleito, e prazer em estar aqui mais uma vez na igreja da Assembleia de Deus de Cidade Mineira e rever alguns amigos que fizeram parte da nossa infância, adolescência. Alguns conhecemos há pouco tempo. Ver a irmã Beth, Deus abençoe, seu moço que já está moço, e o pastor Oni, foram pastores nossos, nos aconselharam, nos ajudaram. Foram faladas tantas palavras liberadas ao pastor nessa noite. Pena que ele não está aqui. Eu estava orando esses dias no monte com alguns amigos, intercedendo pelo nosso campo eclesiástico de Criciúma, e nós apresentamos pastores. O pastor muitas das vezes ele dorme pouco para que a igreja dorme melhor. Alguns pastores vivem menos na terra porque eles se envolvem tanto com a igreja que vem um monte de enfermidades sobre a vida deles, e às vezes eles vivem menos para garantir vida eterna para alguns. O pastor sofre calado muitas das vezes, com um monte de pergunta e nenhuma resposta. O pastor às vezes fica acamado, mas chega na igreja com um sorriso no rosto e dizendo: já passou. Eu tive a experiência de pastorear um pequeno rebanho por 1 ano e pouco, e depois disso que aconteceu na minha vida, o meu respeito foi muito maior pelos pastores. Amém? Você achou a leitura bíblica 3 e 14 da carta aos Efésios? Diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja pode se assentar, adorando e exaltando o nome do Senhor. Eu estou saindo bem pouco aos domingos, por conta de que eu trabalho aos domingos. Então eu saio de 1 a 2 domingos por mês. E daí eu e a minha família trabalhamos no comércio. Nós abrimos 6 horas da manhã, nós saímos de casa nesse frio. E eu trabalhei até às 6, retornei à minha casa para me arrumar e vir até a igreja para servir a Deus. Eu aprendi também com um dos nossos pastores de Criciúma que nós temos 2 alegrias para nós exaltar o nome do nosso Deus. A primeira alegria é porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Quem sabe você chegou na igreja, passou um tempo de joelho e não teve uma motivação para adorar o teu Deus. Só se lembra que você não merecia, mas Ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário e escreveu o meu e o teu nome no livro da vida, e por esta razão, por você ser salvo, você deveria adorar a Ele. Mas nós temos uma segunda alegria depois de ser salvo, é de ser servos de Deus. Em meio às nossas limitações, fraquezas que temos, o Senhor nos escolheu para pregoar a sua santa palavra e levar o evangelho aos cativos que estão acorrentados no pecado, para que através da sua palavra vidas venham ser libertas e alcance aquilo que um dia você também alcançou, a salvação eterna. Então Ele escolheu nós, os anjos se ofereceram para fazer tal tarefa, mas Ele escolheu nós, cheios de limitações.
para fazer a sua obra. E por esta razão eu também tenho uma outra alegria de saber que não sou digno de apregoar um evangelho tão puro e santo, mas Ele me escolheu, e a sua graça, a misericórdia está sempre disponível todos os dias da minha vida. Amém? Eu fiz uma leitura aqui, irmão, na carta de Paulo aos Efésios. O irmão que fez a leitura oficial da igreja, que nos antecedeu, ele fez também uma leitura no livro de Atos, onde Paulo está dando recomendações à igreja de Éfeso também, né? O irmão Marquinhos também, né? Eu louvo a Deus pela tua vida, por ver você com o microfone, né? Pregando a palavra de Deus, sabedor de que você é um milagre de Deus. Você está aqui, mas o inimigo tentou ceifar várias vezes a tua vida, mas a mão do Senhor, ela te livrou, e por isso a razão de sobra para você dizer o que você disse, como Paulo falou. E nós temos que ser felizes em qualquer situação, independente da situação que o Senhor nos leve. Nós temos que adorar a Deus, porque Ele cria circunstância, ainda que sejam ruins na nossa vida, mas ela nos aproxima de Deus. O pior momento físico e financeiro da tua vida, ou emocional da tua vida, foi o momento que você fez isso. Por esta causa eu dobrei o meu joelho. E tem situações na nossa vida, se Deus não criar uma circunstância adversa, nós não nos humilhamos, nós não nos prostramos. Quem sabe você está na zona de conforto e sente uma ausência do Espírito, e você não tem mais força. Quem sabe Deus tem que criar uma circunstância para que você volte a orar, para que você volte a ter a sensibilidade de sentir a presença de Deus, porque muitas das vezes nós ficamos uns crentes rotineiros, e ficamos rotulados com o rótulo evangélico, mas não somos mais encontrados pelo Espírito na condição de um adorador. Mas tomara que nesta noite o Espírito venha impelir o meu e o teu coração, para que nós venhamos ter mais gratidão do que pedir. Amém? A Bíblia fala que Paulo, irmãos, era um perseguidor. Paulo matava os crentes, Paulo ele perseguia a igreja. E a Bíblia fala que Paulo estava indo a caminho de Damasco. E no caminho de Damasco, ele foi encontrado por Cristo Jesus. Ele teve um encontro com Cristo Jesus. A caminho de Damasco, a Bíblia diz que Cristo se revela, se materializa em glória, e Paulo ele chega a cair no chão e ficar cego. Ele tem o seu primeiro encontro com Cristo. Você se lembra do primeiro encontro que você teve com Cristo? É isso que muitas das vezes nós chegamos na igreja e vamos embora, não sentimos nada, porque nós nos esquecemos lá do primeiro encontro, lá do primeiro amor, no dia que você chegou dentro da casa do Senhor, ou até mesmo lá no seu trabalho, ou dentro da sua casa, quando você teve a visitação do Espírito Santo, e você se sentiu constrangido, você viu que não era merecedor, aonde que muitas das vezes a sociedade já te desprezava, a família já não queria mais você perto deles, aonde muitas das vezes nós estamos com a vida só em ruínas, e a presença de Deus chega na nossa vida, e nós nos sentimos amados. E nós começamos então a ter um relacionamento com o Criador. E você vinha para a igreja, você ficava o dia inteiro, não vejo a hora de chegar a hora do culto, porque eu quero adorar, eu quero sentir a sua glória. Você ficava o dia inteiro cuidadoso, você evitava certas conversações, você refreava a sua língua, você deixava que o Espírito ele trabalhasse no seu coração, de forma que você evitaria certos olhares, certas conversas, você evitaria certos lugares. Sabe por quê? Porque você não queria perder esta intimidade, porque você se sentiu amado de uma tão grande maneira que você não tinha nem explicação. É isso que está faltando nos nossos dias, esta sinceridade, essa simplicidade de nós abraçar a Deus como nós abraçamos um dia. Muitas das vezes nós ficamos mais religiosos, volto a repetir, do que adorador. Quando eu vi aqui o irmão se expressando para o pastor, eu falei outra palavra, eu falei que o Espírito de Deus testifica. Eu não estou dizendo que os outros mentiram nas suas expressões, mas eu estou dizendo que a simplicidade dele
E o gesto dele foi tão singelo e tão sincero, que era isso que nós devemos fazer para o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser carinhosos, temos que expressar amor, temos que abraçar, tudo isso é louvável. Mas a gente sabe quando é do coração de verdade, irmão. Quando não é hipocrisia de verdade. Tem pessoas que você vai do lado dela para orar, ela parece que não tem palavra para falar, mas ela só diz: Jesus, eu estou aqui, eu consegui chegar aqui. Mas tem pessoas que tem uma oratória tão linda, mas fala só com a boca, irmão. Tem gente que adora só com a boca, o coração está longe de Deus. Tem uma oratória bonita, aprendeu a orar, tem uma liturgia, sabe fazer tudo direitinho, mas não consegue entrar na dimensão do coração de Deus. Jesus dá uma explicação sobre isso. Onde estava ali um camarada dizendo: Deus, eu faço isso, aquilo. E estava o samaritano, não conseguia nem levantar a cabeça, mas ele estava lá com sinceridade de coração. Quem dera que nesta noite nós conseguíssemos saber quem nós somos e quem nós éramos, e depois que tivemos o nosso primeiro encontro com Cristo. Nunca, irmão, se esqueça do teu primeiro encontro com Cristo. Você consegue se lembrar como ele te achou? Como é que ele te achou, querido? Você era quem? Você era obreiro? O problema é esse, irmão. Começamos a ter mais ousadia para as pessoas, e esquecemos que a ousadia, às vezes para Deus, às vezes até deixa alguém meio encabulado. Aí para que isso, irmão? Sabe o que é isso? Isso aí é sinceridade de coração, quando vem para adorar e não se importa com o que vão pensar dele, porque ele quer ser o centro de Deus dentro da igreja. Quando eu vi o irmão achando aqui, isso é coisa linda, irmãos. Não estou dizendo que todos têm que fazer isso, mas nós devemos dar o acesso a Deus. Nós temos que nos lembrar, irmãos, que o que chama a atenção de Deus ainda é um coração contrito e quebrantado. Se tem uma coisa que Deus não resiste, Deus resiste a tudo, irmão. Mas quando você chega deste jeito, você com certeza, você não é desamparado. Você não é desamparado. Feliz em ver o amigo aqui que faz o trabalho, Evangeliza Criciúma. Deus abençoe, ele faz um trabalho lindo, irmão, faz com sinceridade. Foi um projeto que Deus colocou no coração dele. Tem por certo que muitas das vezes bateu na sua porta do coração vontade de parar, não já bateu? Desânimo, algumas incompreensões, alguém falando palavras que não era aquilo que Deus colocou no teu coração, porém ele perseverou no Senhor. Persevere, irmãos. Antes de eu entrar bem nesta palavra aqui, irmãos, eu quero contar algo que o Espírito me liberou enquanto eu estava ali sentado. Quando eu assumi a igreja, eu fiz muito trabalho evangelístico, tem aqui no meu celular fotos. Eu fazia, não fazia para me aparecer, porque eu não botei nas redes sociais os trabalhos que eu fiz, irmão. E tudo que eu fiz para que o nome do Senhor fosse glorificado. E o que essa fez, essa não precisava saber, mas a gente fez e o nome do Senhor foi glorificado. E em novembro para dezembro, o Senhor revelou no meu coração um trabalho de tenda. A igreja que eu estava ali apacentando era uma pequena igreja ali no bairro Girassóis, puro barro, puro lugar bem ruim. Muitas pessoas até criticavam, pessoas que se dizem obreiros, crentes, diziam que aquele lugar não precisava ter igreja, porque o lugar é difícil, atolava os sapatos, sujava o carro. Aí você vê, irmão, aí você vê onde é que está o coração das pessoas, porque aonde está o coração do homem, ali está o vosso Deus. O que Deus quer dizer com essa palavra, irmão? Aonde você ocupa a maior parte do teu tempo. Isso serve mais até para a juventude, mas tem muitos que já têm a minha idade que fazem isso também. Aonde eu ocupo a maior parte do meu tempo, não no trabalho, irmão. Trabalho é o meio de sustentação da minha família, mas quando eu não estou fazendo nada, aonde eu fico a maior parte do meu tempo, ali está o meu coração. Tem pessoas que para orar, para se pôr de joelho, como eu li aqui, não consegue ficar 15 minutos, mas fica até as 3 da manhã nas redes sociais, às vezes com coisas que não edificam. Irmão, eu estou evangelizando, tudo bem, irmão, continue evangelizando, mas seja organizado com o teu sono, isso vai prejudicar a tua saúde. Deus quer que nós sejamos organizados na nossa vida. O irmão não sabe o que eu estou fazendo, não quer nem saber, irmão. Eu estou dizendo que aonde tu ocupa a maior parte do teu tempo, é ali onde está o teu coração. E se aonde está o teu coração, que tu ocupa a parte do teu tempo, não é o lugar da habitação de Deus, você está perdendo o teu tempo. E ainda acredito, irmão, que rede social não consegue
avançar tanto assim, porque no tempo de Paulo não tinha rede social, não tinha meio de locomoção e não tem pastor até hoje para que consegue cumprir as metas de Paulo. O que a pessoa precisa, irmão, não é de uma ferramenta boa. O que a pessoa precisa é de estar de joelho, dizendo: Deus, enche-me da tua presença, me dê sabedoria e graça, revela ao meu coração o teu projeto e me dê graça para que eu possa executar. Nós só precisamos disso, irmão. É só disso. E daí nós fizemos, Deus revelou no meu coração um trabalho de tenda, e Deus tomou toda a direção, porque quando é Deus que revela, Ele garante a pisada. E nós marcamos com um pregador lá de Goiânia, e ele veio para Criciúma, fez um trabalho de tenda dia 9, 10 e 11, no dia de semana de janeiro, chovendo, os carros atolavam, mas eu sabia que Deus estava naquela causa. Não baixava de 200 pessoas na tenda. E eu falo isso para a glória de Deus, irmão, porque eu não vim dizer: irmãos, eu vou lá procurar a rádio vertical ou o programa de televisão para divulgar o trabalho. Não, nós fomos para o monte orar, e nós fizemos o nosso boca a boca, fomos nas casas e divulgamos o trabalho, dizendo: Deus estará lá, e você vai ser alvejado pela presença de Deus. E a igreja se mobilizou, veio pessoas de outras igrejas. E o pastor que veio pregar, quando ele olhou aquela chuvarada debaixo daquela tenda, eu arrumei uma tenda emprestada lá da Forquilinha. Foi isso que motivou o pastor João Senovale e toda a comitiva de pastores a comprar uma tenda nova. Não foi comprado 2 tendas agora, que está sendo feito um trabalho. Foi por conta daquele trabalho que a gente fez lá no Girassóis e lá no Natureza 1, irmão. E encheu todos os 2 trabalhos, porque Deus estava no negócio. Deus viu a inteireza de coração, porque nós não fizemos para nos aparecer, irmão. Eu não quero a glória de Deus e não sou doido em querer, porque a glória dele é essa, ele não divide com ninguém. Sabe por que o trabalho muitas das vezes não prospera? Porque a pessoa, ela é vaidosa, ela quer fazer o trabalho para dizer que quando ela faz, funciona, quando ela faz, acontece, e Deus não dá a glória dele para ninguém. Encheu os 3 dias, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram libertadas naquele dia. Mas teve um dia que se converteu umas 2 almas, foi pouca alma que se converteu. E eu fiquei triste por isso. Passou-se 3 semanas, eu estava na frente da igreja, eu ainda pastoreava lá, e veio um jovem que morava na Serra, e ele veio depois do culto e me chamou e disse: você é o pastor da igreja? Eu falei: sou. Ele disse: pastor, você se lembra de um trabalho de tenda que foi feito aqui? Eu falei: lembro, faz 3 semanas. Ele disse: pastor, eu estava dentro da minha casa, eu não tinha força, eu sou desviado, eu sou alcoólatra, sou só viciado em álcool, mas eu não tinha força, eu via a corrente do meu pé, eu queria sair, não conseguia dentro da minha casa, mas hoje o Senhor Jesus me deu força, eu quero voltar para Cristo agora. Então, irmão, se não se converter gente naquele dia, a palavra ela não volta vazia, a palavra ela tem endereço, irmão. Então faça a obra em tempo e fora de tempo, porque o Senhor está voltando e a igreja precisa de um despertamento. É culto caracterizado, culto de missões. E quando a gente fala culto de missões, parece que o líder só tem que pedir dinheiro para mandar. Não, nós temos que vocacionar a igreja, porque a missão tem que ser feita aqui dentro, porque nós não estamos mais com o coração inflamado. O irmão João só fez quando estava na frente do trabalho. Não, irmão, saí da frente do trabalho, entrei num outro grupo lá, já fizemos um trabalho evangelístico, preguei, já vamos fazer um mês que vem com a tenda, já vamos fazer um mês que vem, não conseguimos a tenda de Criciúma, mas arrumamos emprestada de volta, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Eu amo o trabalho de rua, irmão. Às vezes tem pregador, obreiros que vêm aqui e querem falar tão bonito de missão, mas não tem a coragem de evangelizar alguém, irmão. Fala, eu já tive obreiros que trabalharam comigo, que eu pegava, dava o microfone do culto de missão, ele falava da Ásia, parecia que morava lá, irmão. Falava daqueles lugares, tudo lá, parecia que morava lá. Mas quando eu convidava ele para o culto de rua, ele dizia que não podia. Irmão, não adianta você falar lá dos cafundó lá, irmão, e lá da tua casa, no teu bairro onde você congrega, você quando é vocacionado para ir no culto evangelístico, você fica em casa. Tudo vai ser pedido conta, irmão. Você pensa que o juízo de Deus você vai passar batido? Quando eu fui chamado pela primeira vez para ir lá no fórum, para prestar conta de um negócio que aconteceu, eu bati as perninhas, porque nunca tinha passado por aquela situação. Porque eu ia ter que me apresentar diante do juiz, advogado, que situação ruim, irmão. Você fica com o coração, parece que na mão. Quem já foi, irmão, chamado diante de um juiz aqui? Pode levantar a mão.
É a coisa mais ruim que tem, né? A gente fica ruim. Imagina naquele dia, irmão, que o juízo de Deus, irmão, ninguém vai conseguir lubrificar, não vai ter advogado que vai conseguir inverter a tua situação, porque Deus vai pedir conta das almas que estão indo para o inferno, para a igreja. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. A Bíblia diz que Paulo então teve um encontro com Deus, e eu já frisei para você o teu primeiro encontro com Deus. E Paulo então sai daquela situação, ele vai para uma rua chamada à direita, e se hospeda em uma casa ali. O Espírito de Deus agora visita o coração de Ananias, e dá o endereço para Ananias onde Paulo estava hospedado. E quando o Espírito, o próprio Deus, fala com Ananias, Ananias começa a temer, porque conhecia quem era Paulo, e já começou a arrumar justificativa, dizendo que não poderia orar por Paulo. Tem coisas que nós não queremos fazer, irmão. Mas quando o Espírito de Deus tem acesso ao nosso coração, quando Ele tem o domínio sobre a nossa vida, nós fizemos coisas que nós não queremos fazer, porém nós somos impelidos pelo Espírito, e quando nós vimos, nós fizemos. Tem coisas que eu fiz que eu olho depois e digo, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Que loucura, foi doideira, porém, foi mais forte do que eu não consegui resistir à vontade de Deus, e acabei fazendo. E Deus dá uma orientação para Ananias, dizendo, olha, ele está numa casa, está há 3 dias e está orando. O problema nosso, muitas das vezes, irmão, que nós não temos mais o discernimento para saber se é Deus ou não é Deus que está falando, porque parece que nós só conseguimos ouvir Deus falar quando é algo que massageia o nosso ego, que não nos confronta. E o Evangelho de Cristo, ele é confrontador, ele faz com que nós saímos da zona de conforto e começamos a pensar nas coisas do reino. E quando você se preocupa com as coisas do reino, a tua carne ela começa a ser mortificada. Então, a vida de Paulo, ela começa já pautada na oração. Pessoas que aceitam a Cristo e não oram, são propensas a cair ou saírem da igreja, porque o oxigênio do crente é a oração. O que é oração? Muitas das vezes nós aprendemos que orar parece que é um jugo pesado. Mas sabe aquele teu amigo, quando você diz assim, ó, eu vou passar lá na casa dele, vai ser só rapidinho, mulher. Mas você gosta dele, você tem intimidade, você fala tudo para ele, não vai ser rapidinho coisa nenhuma, mulher, ela vai nem te esperar. Porque você vai chegar lá e você vai conversar 15 minutos, vai conversar 1h30, e já começa a vir embora pensando numa desculpa para dar. Sabe por quê? Porque você tem prazer de conversar com aquela pessoa, porque você se relaciona com aquela pessoa. Quando eu tenho uma vida de oração, quando eu vou orar, eu vou passar a ter intimidade com Deus, e quando eu começo a ter intimidade com Deus, eu passo a me relacionar com Ele. Então eu tenho prazer de conversar com Ele, e Ele com certeza vai ter acesso em todas as áreas da minha vida, e eu vou poder dizer para Ele, tem esta área da minha vida que eu tenho uma fraqueza, Senhor, me ajuda, me dá domínio próprio, que o teu Espírito venha me ensinar a andar no meio dessas adversidades. Tu conhece a minha estrutura, aí você passa a se relacionar com Ele, e Ele vai te dando fortalecimento. Então, quando eu não tenho uma vida de oração, eu não tenho um relacionamento com Deus, e quando eu não tenho um relacionamento com Deus, eu sou uma pessoa que sou sujeita a ser uma presa fácil do inimigo. Então, quando eu quero ter realmente intimidade com Deus, eu preciso me organizar, eu preciso ter tempo para Deus, eu preciso ser uma pessoa discipulada. Eu tenho que dizer, tal hora eu vou orar. Esta semana, eu ia estar orando com um amigo meu no monte, nasceu a bebezinha dele, e eu ia estar pregando em algumas igrejas, chega tarde, e eu disse, meu amigo, vamos fazer o seguinte, vamos sair da reunião de obreiro, foi segunda-feira, e vamos orar em casa 30 minutos com a família, mas tem que ser de lei. Eu tenho 4 filhos e uma neta. Eu tenho, a minha filha mais velha está morando aqui na Santa Luzia junto com a Tainá, então eu tenho uma de 13 adolescente, tenho uma de 10 aninhos, e a minha esposa. A gente tira 30 minutos junto para orar. Pensa numa coisa boa. Segunda-feira foi demais, meu Deus, eu orei do lado da Júlia, e foi gostoso demais, irmão. Eu comecei a agradecer a Deus, vendo o cuidado que Ele tem da minha casa, da minha vida, da minha família. Eu vejo a mão de Deus, os livramentos que Ele me dá.
e eu começo a contar para ele, e o Espírito vai me dando direção, e daqui a pouco eu estou no choreiro sentindo a glória de Deus, porque isso me fortalece. Eu estou perto do meu melhor amigo. Eu tenho prazer de conversar com ele, porque quando nem a minha esposa me entende, ele consegue me entender. Tem coisas que eu não consigo orar com eles, aí eu vou lá no meu quarto e digo: ai, Jesus, está tão difícil, a minha carne está fumigando, parece que eu vou cair, me ajuda. Oh, aleluia. Eu abro meu coração para ele, eu falo. Paulo começou o seu ministério certo. Eu vejo na minha geração pessoas tão preocupadas em saber dominar isso, pagam o preço, se dedicam tanto para ter oratório. Eu não estou fazendo apologia contra estudo bíblico, não, irmão, faça, isso é bom, aprenda, mas nunca deixe de ter intimidade, relacionamento com Deus. Isso não foi só para o começo, para você passar o início da sua conversão, aquilo ali foi só o começo, você tem que agora amadurecer. Paulo falou que quando ele era menino, ele falava como menino, mas depois ele foi crescendo. Você vai tendo maturidade, Deus vai te dando graça, vai ter circunstância que você vai saber orar por alguém, a pessoa vai pedir oração, você, qual é a causa? A pessoa te apresenta, você sabe conversar com Deus, e Deus peleja, Deus dá vitória. Sabe por quê? Porque você já aprendeu a pedir. Jesus falou: olha, vocês não recebem porque não sabem pedir, e só não sabe pedir quem não conhece aquele que está pedindo. Você já foi pedir alguma coisa para alguém que você já conhece? O cara é empresário, é teu amigo, e ele sabe que você não é folgado, e você quer fazer alguma coisa para a igreja. Você chega lá, rapaz, primeiro você ora, né? Para Deus ir na frente já. Aí você chega lá e diz: ah, meu amigo, eu estou fazendo um trabalho aí, fazendo um negócio para a mocidade, queria dar um almoço, uma janta, uma confraternização, você pode me ajudar? Ele te conhece, vai dizer: rapaz, é claro que eu vou te ajudar. Vai no desconhecido para você ver. Você chega lá, você vai na porta: não, acho que não é hoje não, hoje é outro dia. Porque você não tem relacionamento. Daí você não consegue pedir porque você não conhece quem você está pedindo. Mas quando você vai amadurecendo a tua vida de oração, aí você vai crescendo. É percebível quando uma pessoa pega essa tribuna e ela tem vida de oração, ela não precisa ajudar a Deus, ela só está na disposição de Deus. E uma pessoa que ainda que esteja muito tempo de igreja, mas ela está raquítica na oração, ela fica atribulada, ela fica nervosa, porque ela quer manter-se aparente, ela quer ganhar a igreja na conversa fiada. Mas quando a pessoa tem intimidade com Deus, vive para Deus,